Bom, pessoal, já falamos sobre esse assunto aqui em sala de aula e eu vou colocar como uma revisão para reforçar o conceito, que é o conceito de fasor. O fasor nada mais é do que uma seta, como se fosse um ponteiro de relógio. Esse ponteiro de relógio aqui é um círculo. Esse círculo, na verdade, é chamado de círculo fasorial. E esse ponteiro de relógio ele vai girar no sentido anti-horário, partindo de uma determinada posição nesse círculo. O que se faz é uma referência e uma associação entre essa setinha, esse ponteiro chamado fasor, e uma grandeza física que nós estejamos querendo estudar. Nesse caso aqui eu estou fazendo como exemplo a tensão elétrica. A gente tem aqui o plano cartesiano, onde no eixo X podemos ter a variável tempo ou a variável ângulo. Vou explicar ao longo dessa explanação aqui. A variável que é apresentada no eixo Y é a grandeza física que se quer estudar. Quando o eixo X nós colocamos a variável tempo, nós temos aqui então o estudo do que nós dizemos de estudo no domínio do tempo, ou seja, a análise da grandeza física no domínio do tempo. E o que nós vamos fazer? O que o fasor faz na verdade? Ele vai girar nessa velocidade no sentido anti-horário, e eu faço na verdade uma associação com a ponta do ponteiro a projeção no plano cartesiano da grandeza física que eu quero estudar. Então, por exemplo, se eu estiver considerando o eixo X como sendo o tempo, no instante de tempo zero, a ponta desse ponteiro vai apontar para a origem dos eixos. E aí, à medida em que o tempo passa, esse ponteiro vai girando. Obviamente que o tempo passou, e aí eu vou ter aqui a projeção da ponta do ponteiro em um determinado ponto aqui, nesse plano cartesiano. À medida que o tempo passa, o ponteiro girou mais um pouco, o tempo passou e eu vou projetando. Quando chegou aqui em cima, no ângulo de 90 graus, eu pego a ponta desse ponteiro e projeto aqui no meu plano cartesiano, e assim por diante. À medida em que ele vai girando, quando ele chegar aqui no ângulo de 180 graus, eu vou estar aqui exatamente de novo na origem. Quando ele girar, estiver na posição aqui de 270 graus, eu vou estar no valor mínimo, no caso aqui da minha tensão. E quando ele completar um círculo completo, eu volto aqui para a minha origem. Se a gente observar e ligar esses pontos, a gente vai ter então aqui agora uma figura que na verdade é uma função muito conhecida quando se estuda trigonometria, que é a função senoidal, ou a função seno, ou também conhecido como senoide. Essa senoide é muito importante, pessoal, por quê? Porque é exatamente a forma de onda que sai e que é fornecida da energia, das tomadas de energia das residências, das indústrias, das empresas em geral. Então é por isso que é muito importante o estudo da senoide. Ao invés de estudarmos a minha análise de circuitos, ou seja, as minhas grandezas físicas dos meus circuitos no domínio do tempo, criou-se uma maneira mais fácil de estudo quando se utiliza essa seta aqui, que representa, na verdade, a minha senoide. Então, o meu fasor nada mais é do que a representação gráfica de uma função no tempo. Neste caso aqui, uma senoide. Então, se eu disser que, por exemplo, a função tensão elétrica no domínio do tempo é V de T, eu posso dizer que o meu fasor de tensão nada mais é do que uma seta na horizontal. Por que na horizontal? Porque, por convenção, o fasor ele é representado no instante de tempo zero, no momento em que ele começa a girar. O momento que ele começa a girar é exatamente no instante de tempo zero em que a ponta dele está apontando para o zero. Né? Então, o meu fasor de tensão
aqui ele vai ser representado pela letra V, só que eu já falei isso em sala de aula, não é simplesmente um V maiúsculo, porque eu tenho que fazer uma diferenciação entre o domínio do tempo e o domínio da frequência, que é quando nós estudamos os fasores. Então, os fasores, quando eu represento a minha tensão, que nós dissemos que é tensão fasorial, eu digo que a minha tensão eu vou tratar por convenção, fazendo uma figura desse jeito. Um V com esse símbolo aqui para dizer que é fasor. Então, esse meu fasor de tensão, ele está representando a minha senoide no tempo que tem essa forma de onda. A mesma coisa seria para uma outra grandeza, no caso a corrente elétrica. Vamos supor que a corrente elétrica, ao invés de começar aqui na horizontal, ela começasse aqui em cima. No instante de tempo zero, a minha corrente... Então esse aqui seria meu fasor de tensão e esse aqui seria meu fasor de corrente. Então neste caso, o que vai acontecer? A minha corrente elétrica começa aqui em cima, quando ele andou 90 graus, começou a girar. Nesse ponto aqui, ela vai estar aqui na origem. Quando ela andou mais 90 graus, eu vou ter ela aqui embaixo. Mais 90 graus, ela volta de novo para a origem. E quando ela completou o ciclo completo, ela sobe aqui de novo. Se eu ligar os pontos, eu vou ter então aqui agora a minha função de corrente. Essa aqui seria a minha função corrente elétrica. E essa aqui seria a minha função tensão elétrica. Como é que seria a representação gráfica do meu fasor corrente elétrica? Seria isso aqui, ó. Então, notem vocês que ao invés de eu ter que fazer ondas, fica muito mais fácil eu colocar setas e eu posso fazer operações matemáticas com essas setas, que são parecidas com operações vetoriais. Eu até confundi aqui, porque eu posso fazer operações com fasores tal como eu faço operações com vetores, somas de vetores, né? Que eu vou explicar oportunamente para vocês, ok? Por enquanto, o embasamento teórico é esse.